Pronto, a gravação iniciada. Deixa eu cancelar isso aqui que eu estava aberto. Infinity. Hoje a gente está aqui no dia 5, né, de abril, é nosso terceiro encontro. Na última aula, a gente tinha passado sobre a. Eu passei para vocês sobre os programas, né, que precisava instalar. E eu já estava até com o Visual Code na minha máquina, né? Eu estou até com o código aqui aberto. Aí eu fiz o quê? Eu cliquei aqui com o botão direito e vim em Open Integrate Terminal para me rodar esse código pelo terminal. Que aí ele vai abrir essa aba aqui embaixo. E o programa que vai compilar o nosso código é o Node. Só que eu vou só digitar Node, vou dar um Enter. Olha o que acontece. Ele está dando um erro aqui, falando que o termo Node não é reconhecido. Não é reconhecido por quê? Porque o Node não está instalado. Então, quando eu chamo o Node, ele não reconhece. O Node é o interpretador de JavaScript. Tá? Professor, então você tem Então, que instalar o npm install red, o red links, esse red line sync. isso. Mas eu vou fazer a instalação dele primeiro, tá? Porque ele não está instalado na minha máquina aqui também. Lá naquela Uhum. pasta que eu compartilhei com vocês, lá na pasta do compartilhamento, tem as pastas aqui dos cursos e tem aqui aplicativos. E tem os dois nodes aqui, um para 32 bits, a gente vê aqui no finalzinho do nome, e o de 64 bits. Então eu vou rodar esse aqui de 64 bits, tá? Que a minha máquina é 64 bits. Então eu vou vir aqui em Next, vou aceitar o contrato, Next. Aqui é onde ele vai ser instalado, tá bom? Ele vai ser instalado nessa pastinha, vou dar um Next. Aqui os aplicativos, né, os componentes que vão ser instalados junto com o Node, então a gente pode deixar tudo marcado. Next. Essa opção aqui sobre. Essa opção aqui não precisa deixar marcada ela por enquanto, tá bom? Seria relacionada aqui a Python no aplicativo, vamos deixar ela. É um tools, né? É uma ferramenta adicional. Vamos dar um next. Opa! Tinha um next, aí depois ele fazia um resumo e eu clicava em next para avançar. Eu cliquei duas vezes aqui, ele já avançou. Já está instalando. Eu pulei uma janelinha. Mas era só um resumo da instalação, tá? Pronto. Troquei o fone de ouvido. Eu tava dando problema. Eu tava falando, não sei se pegou, né? Que tinha aparecido uma tela aqui de resumo. Eu cliquei duas vezes em Next e ele avançou direto a instalação. Mas já está aí instalando. Então agora é só a gente aguardar essa instalação, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo para que o vídeo não fique muito grande lá no YouTube. Só um minutinho. Pessoal, estou retomando a gravação aqui, tá? Já ocorreu aqui a instalação do Node com sucesso. Eu vou clicar aqui em finalizar. O comando agora vai ser aceito, mas a gente tem que fazer uma configuração adicional aqui. Está aqui na plataforma. Se não me engano, está aqui no capítulo 5. Deixa eu abrir ele aqui. E aqui eu acabei de colocar, gente, aqui na pasta do compartilhamento, eu criei essa pasta JS e eu coloquei aqui dentro. Não coloquei não, deixa eu ver. Aí eu copiei e esqueci de colocar. Eu vou colocar aqui dentro a apostila do curso. Está disponível na plataforma, mas eu já vou deixar ela aqui para facilitar para vocês, se já quiserem baixar ela. Aí a pasta compartilhada já tem tudo. Ah, tá, eu coloquei ela aqui fora aqui, ó. Vou até apagar daqui. Aí ela vai estar aqui dentro da pasta JS, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui na plataforma. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho.
Tá, o professor ele colocou, foi dentro do vídeo. Deixa eu só pegar o código aqui. Está no vídeo anterior. Nesse vídeo aqui, ó, o 5.1, tem uma etapa que a Ter os gente... campos, tudo bonitinho, né? Do HTML, do CSS. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Depois de ter feito a instalação, deixa eu voltar aqui e vamos simular. Olha, se eu digitar o Node de novo, aqui no código, no interpretador, olha. Não, acho que ele não está executando ainda. Deixa eu abrir. Senão pode ser necessário reiniciar o computador. Deixa eu só fazer um teste aqui antes. Node. Beleza. O Node já está sendo executado. É porque eu só vou precisar fechar aqui o Sublime e abrir de novo. Mas antes, a gente precisa executar um comando que está aqui nesse vídeo, gente. No vídeo aqui 5.1, que é esse comandinho aqui, ó, npm install headline-s ync. Tá? Então eu vou executar esse comando aqui agora. Aí eu posso executar ele tanto aqui por dentro do terminal, ou pelo um prompt de comando. Eu só preciso executar ele como administrador. Para isso, eu vou clicar aqui no menu, vou digitar cmd, clica aqui com o botão direito, manda executar como administrador. Esse aqui é o famoso DOS, né, do Windows. Então, se eu digitar um Node aqui, olha, ele reconhece, tá vendo? Vou dar um Ctrl C para ele finalizar, Ctrl D, na verdade. E agora eu vou executar o mesmo comando que o professor Lucas colocou lá. npm install headline -s espaço ync. O que ele vai fazer? O npm é um aplicativo que vem junto com o Node que ele faz instalações de alguns pacotes, tá? Se a gente olhar lá naquela pastinha que a gente fez a instalação do Node, olha, vou abrir ela aqui, ele instalou o Node e ele instalou o npm também, olha. Então é por isso que eu consigo dar esse comando, porque ele também foi instalado. Vamos ver aqui, ele fez. Parece que ele deu um erro aqui na execução. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Numa das aulas aconteceu esse problema. Eu vou abrir esse diretório, c2.program files node.js. Se para vocês acontecerem esse tipo de erro, você vai fazer isso aqui, ó, cd espaço c2. Barra program files. Cadê? O professor, eu tô Oi. achando que depois do Redline é sync junto, não tem esse espaço, não. Ah, deixa eu conferir Não aqui tem então, esse gente. espaço, não. Então espera aí, vamos ver aqui de novo. npm install. Eu acho que no vídeo ali deu uma quebra, né? E deu uma quebra aqui. Mas ele colocou É, Redline traço sync junto. então vamos lá. Headline sync. Isso. Ah, beleza. Então fez a instalação. Foi isso mesmo, ó. Instalou com sucesso o pacote, ó. Update, um pacote. Então, ok, funcionou. Falha nossa aqui. Deixa eu só conferir se tem um outro. Falha minha, né? Não é nossa, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não lembro se ele dá um outro comando. Não. Acho que é só esse aqui mesmo. Agora a gente pode simular o nosso código. Vamos testar ele aqui, ó. Eu vou fechar aqui o terminal que eu abri. Vou executar ele de novo. Vou pegar aquele arquivo lá que eu estou dando de exemplo, tá? Depois a gente vai explicar o que ele é, mas é só para a gente testar se já está funcionando. Clico com o botão direito, Open Integrate, um terminal. Vou subir aqui um pouquinho. Aqui, o que acontece quando a gente faz isso? Ele abre o terminal, ele abre aquela telinha do CMD, só que quando eu abro o CMD, ele abre nessa pasta, C2. Windows System 32. Quando eu faço isso por aqui, ele já abre na pasta do meu projeto, olha, C2. www 2022 estudos. Se eu der um dir aqui, o dir é um comando do Windows para listar o que tem dentro dessa pasta.
Ele vai mostrar para mim, olha, que tem o arquivo aula 1, o estudo 3 function.js, o estudo 5. Ele mostra o arquivo, tá vendo? Então, quando eu download, eu estou falando, ó, compila para mim esse arquivo. Aí eu vou falar qual arquivo que eu quero. Eu quero esse estudo 5. Então, eu vou escrever aqui, ó, estudo 5.js e dou um Enter. Não, ele ainda não está reconhecendo o Node. O terminal aqui não está reconhecendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele. Eu fiz a instalação com ele aberto, pode estar dando alguma inconsistência. E vou abrir o Visual Code de novo. Vamos testar aqui. Bom que ele já vai abrir com o projeto. Vou fazer a mesma coisa. Open Integrate Terminal. Vou fechar essa janelinha. Node, espaço, estudo 5. Vou mandar executar agora. Então agora ele executou, mas ele está dando um erro do código aqui. Eu acho que eu dei um espaço, ele preencheu esse ponto barra aqui, deixa eu tirar ele. Vamos ver aqui agora. Não, ele continua dando erro. Módulo not found. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o código aqui. Talvez o código esteja com problema, eu não estou vendo. Vou fazer um teste. Eu vou abrir um outro código. Vamos ver esse aqui. Talvez seja o código. Eu tinha criado na última aula. Na verdade, eu não criei, né? Eu estava ensinando vocês aqui alguns conceitos de lógica de programação. Aí eu fui criando um código aqui, mas foi muito no português, né? Então vamos criar um código aqui agora. Eu vou colocar aqui vou criar um arquivo aqui chamado aula2, aula2.js. Nesse aqui eu já vou criar um código, tá? Usando o que a gente aprendeu lá de variável, que a gente aprendeu dos outros conteúdos aqui, né? Variáveis, tipos de dados, entrada e saída de dados. Lá nas variáveis, no capítulo 2, deixa eu até pegar um código que já deve estar pronto aqui. Tipo de dados. Só um minutinho, pessoal. Olha, eu vou fazer um código aqui rapidinho, então. Eu vou colocar aqui o console. Bom que eu vou explicando. O console é um comando, né? O console é o terminal, tá? O termo aqui de JavaScript. E eu tenho o console.log, que esse comando ele vai imprimir algo na minha tela, tá? Isso aqui eu acho que vai ser bacana para a gente testar. E a maioria dos comandos aqui em JavaScript são funções, tá? Então eu tenho aqui uma função e para me executar a função, o que eu faço? Eu abro e fecho parênteses e dentro dela eu passo os parâmetros da função. Essa função aqui, console.log, ela precisa só de um parâmetro, que é o quê? É o que eu vou escrever, o que eu quero imprimir na tela. Então, por exemplo, eu vou escrever um texto aqui. A gente viu na aula anterior que o texto eu já preciso colocar entre aspas duplas, tá bom? Vou escrever um texto aqui, ó. Sejam bem-vindos à aula de JavaScript. E um ponto de interrogação. Vou salvar o arquivo, vou dar um Ctrl S. Então o arquivo está salvo aqui. E aqui embaixo, eu vou executar agora, em vez de executar o arquivo estudo 5, eu vou pegar o aula2. aula2.js. Vou dar um Enter. Vai compilar. Beleza, ele compilou. Olha, escreveu aqui para a gente. Sejam bem-vindos à aula de JavaScript. Está funcionando. Então, beleza. Aquele erro que está dando lá é alguma coisa do código. Depois eu vou dar uma olhada nele. Não vamos parar a aula por causa disso, não. E agora vamos falar sobre as variáveis, né? A gente tinha explicado na aula anterior que eu posso fazer criação de variáveis. A variável é um espaço em memória,
onde eu guardo uma informação. Então, por exemplo, eu vou virar aqui para o meu JavaScript e vou falar, cria para mim uma variável chamada animal, ok? Para me criar uma variável, eu uso a função, né, o comando aqui let, L-E-T. Estou falando, cria uma variável. Aí eu dou o nome dessa variável. Vou colocar ela como animal. E sempre que eu termino um comando, eu coloco aqui o ponto e vírgula. Então, beleza. Criei aqui a variável animal. E depois eu vou atribuir um valor a essa variável, porque nesse momento ela não tem nenhuma informação. Por exemplo, olha, eu vou fazer a mesma funçãozinha que eu criei aqui em cima. Ó, console.log. Imprima para mim o conteúdo. Eu vou escrever um texto. O conteúdo da variável é, dois pontos, espaço. Agora eu quero que o conteúdo daqui de dentro, ele escreva aqui. Eu posso usar uma concatenação. Aqui tem um comandinho que é muito simples, é o mais. Eu junto informações. Aí eu vou colocar aqui mais animal, beleza? Vou dar um ponto e vírgula aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Então ele vai escrever isso aqui para mim, vai escrever isso aqui embaixo e vai falar o que tem dentro dessa variável. Olha, vou só executar aqui de novo. Para você executar o comando aqui novamente, é só clicar na setinha para cima do teclado que ele repete os comandos, olha. Você vai clicando e ele vai repetindo os comandos, tá? E para baixo ele vai até os últimos. Vou executar aqui de novo, aula 2. Aí ele falou, olha, sejam bem-vindos à aula de JS. O valor da variável é indefinido. Ou seja, essa variável eu criei ela, mas não tem nada dentro dela ainda. Aí eu vou atribuir um valor a ela agora, tá? Para me atribuir um valor, eu vou usar o nome da variável. Começa aqui a linha com o nome dela. E o símbolo de atribuição é o igual. Uma vez. Se em algum momento eu precisar falar, valida um valor se um valor é igual ao outro, aí eu vou usar dois iguais. Ok? Se eu coloco um igual só, é atribuição. É bom a gente decorar isso porque quando eu comecei a estudar programação, a gente mandava um monte de código de erro para o professor bate o olho e já via, é porque esqueceu dos dois iguais, né? Dessa regrinha. Então aqui eu vou falar, um animal. Qual animal que eu vou colocar aqui dentro dessa variável? Vou falar aqui, vamos pôr aqui um pássaro. Ok? Olha, você vê, eu só incluí essa linha. Agora na hora de executar o comando, ele já mostrou aqui para mim, ó, o conteúdo da variável é pássaro. Então, ela não está indefinida mais, ela já tem um valor. Mas essa variável, ela guarda uma informação e eu preciso falar qual que é o tipo de informação. Eu não lembro se foi nessa turma que eu falei, eu montei uma planilha lá do Excel e fui criando, mostrando os tipos de dados que tem no Excel. Se não foi, eu vou até fazer aqui agora. Espera aí só um minutinho. Nova pasta aqui, ó. Abri um Excel. Aí reparem, eu vou colocar uma informação aqui, um texto. Aqui eu vou colocar um número. Aqui eu vou colocar um número decimal. 1,25. Aqui eu vou colocar uma data. 4, hoje é 5, né? 5/4/2022. Isso tudo aqui, o Excel, ele tem até uma inteligência, né? Que ele vai montando mais ou menos. Tá vendo que esse texto aqui, ele alinhou do lado esquerdo? E esse número está do lado direito da célula. E meio que caracterizou que isso aqui é um número, que isso aqui é um texto. Perdão, que esse aqui é um texto, que esse aqui é um número inteiro, que isso aqui é um número decimal, que isso aqui é uma data. Tá? Tanto que, olha, você vê, aqui nesse campinho aqui em cima, que é o formato do número, o formato do que está escrito aqui, é o tipo de dado, ele até mudou para mim automaticamente para data. Mas eu poderia virar e falar, não, não é data não, isso aqui é um número científico. Olha lá, ele muda a informação. Ou uma data completa. Olha como é que ele muda o que está ali. O tipo de dado ele impacta muito, tá? O Excel é uma prova disso. Eu quero uma data abreviada. Então eu tenho esse tipo de dado. Aqui é texto, ele está como geral, mas eu poderia vir cá e falar, ó, isso aqui é um tipo de texto. Isso aqui é um número. Aí, por ser um número, eu viro para ele aqui e falo que é um número sem casa decimal. Aí eu tenho que clicar aqui no botãozinho. Aqui é um número com casa decimal. Aí eu venho aqui, falo que é número e falo, ó, eu quero 5 casas decimais. Aí eu venho aqui e clico aqui.
Aí ele monta 5 casas decimais. E aqui já é a data. Então tem vários tipos de dados. Nas linguagens de programação também tem um tipo de dado e isso impacta muito no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, um tipo de dado que lá no Excel a gente estava falando que era texto, aqui a gente chama de string. Então eu joguei uma informação string para dentro dele. Aí eu vou colocar aqui então, isso aqui já é uma variável, a gente fechou e eu já estou imprimindo ela aqui, tá? Eu vou copiar esse bloco aqui, vou criar uma outra variável aqui chamada valor 1. Valor 1, tá vendo? Eu coloquei sem espaço, tudo bonitinho. E a valor 1, eu vou atribuir um valor para ela, que vai ser 523. E aqui eu vou falar o conteúdo da variável valor 1 é, aí eu coloco o código da variável aqui. Vou salvar, vamos compilar só para mostrar para vocês. Olha só, aí falou, o valor da variável 1 é 523. Ele já mudou isso aqui para um número. Se eu tenho um valor 1 e eu tenho um valor 2, eu vou dar um let aqui e vou criar um valor 2 também. E aqui eu vou atribuir um outro valor para ela, que vai ser 23. Então eu consigo agora até fazer um cálculo com os valores. Vamos lá. Valor, eu vou criar uma outra variável aqui chamada resultado. E resultado. E a resultado ela vai receber o quê? Vai receber o valor 1 menos o valor 2. Ponto e vírgula. Tá? Aí aqui eu vou imprimir o seguinte, ó, o conteúdo da variável resultado é ela, o resultado. Vamos salvar, vamos executar aqui agora de novo. Então repara, ó, o valor da variável resultado é 500, ela subtraiu 23 dos 523. Agora se eu tentasse pegar na resultado, falar o seguinte, subtrai do valor 1, que é 523, a variável animal. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos compilar. Ele dá um erro genérico aqui, ó, NaN. Não conseguiu executar. Eu não consigo fazer um cálculo matemático em cima de um texto, de uma variável do tipo string. Né? Pela lógica eu não consigo. E da mesma forma, um do tipo data, eu tenho o tipo booleano, tem vários tipos, né? O tipo booleano, o que é o tipo booleano? É quando eu tenho uma variável que ela vai ter uma informação verdadeira ou falsa. Eu acho que na apostila vai ter isso aqui mais fácil. Ô, professor, Oi. a soma desse resultado é igualzinho você fazer. Quando você está concatenando, você tem que colocar um paciente para não dar um valor errado, ou eu estou equivocado. Não, é assim. Tem isso, eu ia até mostrar lá na frente, mas aqui, ó, vamos lá. Se eu tentasse fazer aqui a soma dos valores, a soma, você viu que eu estou usando ela aqui para concatenação? Né? Então aqui, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma concatenação. Vou dar um Ctrl S e vou executar o código. Olha o que ele fez. No caso aqui ele até deu certo, ele somou Mas, 546. mas Mas na tem, calculadora ele dá diferente, né? isso. Tem alguns momentos que ele vai executar e ele dá um erro. Ele não faz essa soma. Ele iria fazer isso aqui, ó. 500 como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse uma string. Deixa eu até simular o problema que a gente está comentando. Olha só, ele ia fazer isso aqui. Lá na calculadora ele fez isso aqui, ó. 523 mais o 23. Ele juntou os textos. Aí a gente teve que usar Paciente. isso. E a gente teve que fazer uma conversão dos dados, que é para me forçar pro Java. Só um minutinho, gente. Desculpa. Eu tive que forçar para o Java que isso aqui é valor, é número, numeral. Aí eu uso uma função que eu pego esse conteúdo, parse int, eu falo, estou forçando, olha, isso aqui a gente chama de conversão, né? Converte esse número para inteiro. Aqui, isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. Parse int, é um texto, ó. Parse de conversão, int de inteiro, tá? Só que ele é junto. Aí a gente teve que usar essa função lá.
Deixa eu só compilar aqui para a gente conferir. Eu deixei o aspas aqui, deixa eu tirar o aspas aqui. Não, ele tá dando um erro aqui. Eu acho que é o paciente. O paciente aqui que ele tá dando um probleminha. Deixa eu só. Acho que dá mais certo a parte do paciente quando for numeral, sem ser esse valor 1, não? Deixa eu usar o parse float. Deixa eu só ver se ele funciona aqui. Olha. Deixa eu ver se é isso o motivo aqui. Aqui ele usou. O parse float é número decimal, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Esse parse int. Eu acho que é por causa do i minúsculo, tá? Eu acho que foi isso. É porque eu tinha colocado o i minúsculo. Até isso aqui foi bom, né? Ter dado esse erro. A linguagem JavaScript ela é case sensitive. Então eu preciso, se o comando é um i maiúsculo, um i minúsculo, eu tenho que colocar, senão ele pode dar um problema. O que eu estava falando antes? Não, ok. Eu ia falar dos número flutuante. Deixa eu só abrir a apostila aqui, que eu acho que aqui vai ser mais rápido da gente ver ela. Compartilhamento. É porque lá no material tem muita coisa que está no vídeo. Tipo de dados. Tá vendo? O PDF vai ser mais tranquilo, tá? Para vocês lerem, acompanhar algumas situações. A gente falou até dessa receita aqui ontem. As variáveis. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa variável do tipo lógico. Que a gente guarda a informação do sim ou não. Se é verdadeiro ou falso, tá? Deixa eu ver se tinha um exemplo aqui. Não, não tem não. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. É facinho. Eu vou criar um let. Vou chamar ela de opção. Aí eu vou jogar para dentro da variável opção uma informação. A gente chama de true para verdadeiro, tá? E o false para falso. Então eu vou colocar um true aqui, por exemplo. Então quer dizer que essa opção, eu estou com uma opção verdadeira. Digamos que eu estou validando alguma coisa. Quero saber se 2 mais 2 é 4. Se lá no if a gente vai usar isso. Então se a opção está correta, né, ela sempre vai retornar um true para a gente. E quando está em true, a gente tem uma tomada de ação que a gente pode usar. Acho que seria até legal a gente falar agora aqui do if. Não, tá, mas eu tenho vou falar aqui da variável data também, que isso aqui é importante, tá? Aqui eu vou escrever um console log, não vou colocar nada nele, só para ele dar uma quebra de linha, dar um espaço aqui, que isso aqui está muito, muito tumultuado. E aqui eu vou falar aqui, olha, variável do tipo data. Como se fosse um título, tá? Aí vamos aqui, ó, vamos criar aqui um let data atual. Ponto e vírgula. E agora eu vou fazer com que a data atual receba a data de hoje. Vamos colocar aqui 4/4/2000 e... Perdão, hoje é 5. 5/4/2022. Aí eu vou escrever aqui agora a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, concatenando. A data atual é 2 ponto espaço e eu coloco aqui o conteúdo da variável. Vou executar aqui o comando de novo, olha. Ele está falando indefinido. Mas eu fiz direitinho. Função mais, não? Depois de... Tá. Entendi. Eu estou usando PHP, gente. Desculpa. PHP aqui é ponto.
Vamos lá. Aí eu estou colocando aqui, aí ele imprimiu a data atual. Só que o que, que acontece? Essa data, você vê que eu estou usando ela dentro de um padrão de string, olha. Tá? Mas o, a gente consegue fazer um tratamento aqui do Excel, do JavaScript, para a gente brincar com essa data. Por exemplo, eu quero somar 5 dias a uma data. Se é uma string, eu não consigo fazer. Então eu vou usar aqui uma técnica que para a gente trabalhar, Mais, que é para a mais? gente. Oi? O igualzinho A, I, mais? Não, né? Não, não. Eu vou fazer um instanciamento aqui. Eu vou colocar aqui, ó, new date. E ele vai fazer uma conversão desse valor para o tipo data. Se eu executar aqui agora, eu vou dar um Ctrl S e vou executar. Olha o que, que ele fez. Ó, a data atual aí ele já até mudou, olha. Olha o que, que ele fez. Ele está entendendo que é uma data, que é do dia 4, e ele está até pegando um padrão meu, do meu Windows, mostrando a data, está falando qual que é o meu GMT, qual que é o meu padrão de data. Então ele já está trazendo até informações dessa data baseado no meu computador, né, no meu Windows aqui. Então eu faço essa tratativa aqui para me ter certeza que essa informação aqui dentro é uma data e eu começo a trabalhar com ela. Tá bom? Então, por exemplo, olha, eu vou criar aqui uma, uma outra data. Let. Vou criar embaixo. Aqui, espera aí. Let data calculada, por exemplo. Aí eu vou pegar essa data calculada. Ponto. Aí eu vou começar a trabalhar em cima dessa data, tá? Essa variável eu vou colocar set aos, por exemplo. Quero somar um tempo em cima dessa data. Vou copiar um bloquinho aqui. Não, vou pegar isso aqui. Eu vou pegar a data de cima aqui, ó, data atual, ponto get alls. Estou somando horas nele. Vou pegar a função aqui que já apareceu. Mais 10 aqui, por exemplo. Aí vamos ver como é que ele vai mostrar para a gente essa outra data aqui agora. A questão de data, gente, a gente tem uns tratamentos bem específicos para ela, tá? Mas é porque é importante. A gente somar dias, somar meses numa data, é complicado demais. Em banco de dados, tem funções, né? Igual aqui, a gente tem tratamentos específicos só para datas. Vamos executar aqui agora. Professor, tá faltando ponto e vírgula depois de data calculada. Aqui em cima, né? Não, espera aí, eu acho que eu preenchi algo errado. Tem aqui a data calculada. New data está aqui, que é a data atual. A data atual, estou pegando ela. Eu coloquei ORS aqui, aqui eu faltei o S. Esses 7 hours aqui, tem uns comandos que ele não está reconhecendo o meu aqui. Deixa eu atribuir o valor, deixa eu ver se ele vai aceitar.
Não, beleza. O que eu fiz aqui? Em vez de eu usar ali os 7 horas, né, para setar a hora, eu já estou fazendo a data calculada receber, receber um cálculo que eu estou fazendo aqui da data atual. A minha data atual, eu coloquei aqui dia 5. Não, mas aí o cálculo aqui não bateu, ele colocou 13. Deixa eu só conferir aqui, gente. Só um minutinho. Deixa eu só instanciar aqui, que eu tô achando que já tá dando um problema aqui. Meu date. Ok, aqui ele pegou. Tá, ok. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O que eu fiz aqui? Eu usei estou fazendo um instanciamento da data calculada e eu estou pegando aqui, eu estou aproveitando e usando uma função aqui para jogar a data atual. Eu poderia, em vez de pegar essa data aqui, eu já estou pegando a data atual mesmo. Não estou passando uma data para dentro do campo, tá? E depois o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou pegando essa data e estou somando uma quantidade de dias nela, 10 dias. Né? E depois eu estou imprimindo a data. Realmente só não estou entendendo por que ele está imprimindo aqui para mim dia. Ah, agora eu entendi. Eu entendi por que está dando errado. É, Aqui eu lancei errado. A data aqui, ele está pegando no padrão dia, mês e dia. Agora que eu vi aqui, ó, não tinha reparado isso antes. Tá vendo que ele pegou maio? Dia 4 de maio. Deixa eu corrigir isso aqui. Hoje é dia 5. Então agora eu entendi bem. Então o que eu estou fazendo aqui agora, gente? Eu estou somando uma quantidade de dias em cima da data, tá? Agora ele pegou aqui, abril, dia 4. Aí agora ele pegou aqui também abril, já imprimindo a quantidade 12. Mas como hoje é 5 mais 10, tinha que ter dado 15. Deixa eu só comentar isso aqui. Deixa eu ver só o retorno que está dando. É 5 de abril, tá certinho. 20 horas e 21 minutos. Deixa eu somar a hora aqui para ver se ele vai pegar direito. Talvez o meu computador tá com um problema de hora aqui. 7 horas. Não, 7 horas ele não está reconhecendo. Mas a ideia seria essa, tá, pessoal? Acho que o meu computador tá com algum problema de hora aqui, que não tá batendo direito aqui.
Deixa eu só voltar aqui. O que que eu fiz de errado? Ah, tá. Eu já vi o que que eu tinha feito de errado. Coloquei esse D maiúsculo aqui, porque a linguagem é insensitiva, né? Sensitiva, então eu teria que ter colocado o D maiúsculo. Mas isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Para esse tipo de data. Às vezes a gente tem um trabalhinho aqui, eu apanhei um pouco aqui, mas tem algumas condições, porque como eu estou compilando o código aqui com o Node ele está integrado no meu Windows. Dependendo da configuração da data do meu Windows, ele pode mudar, igual a gente viu aqui que eu estou internamente meu computador está com mês e dia. Se eu colocasse aqui, por exemplo, então, isso aqui é mês, se eu colocasse, por exemplo, 25, achasse que aqui fosse 12 e 31, último dia do ano. Aí eu acho que eu já até teria um problema do código aqui. Não, aqui até que ele fez certo agora. Ah, não, mas eu que fiz errado, espera aí. 31/12, né? No nosso padrão brasileiro. Ó, ele ia dar um problema de data inválida. Então ele está reconhecendo a minha data aqui como mês e dia. Então tem essas situações aqui que a gente, às vezes é bom a gente fazer os testes para evitar ser pego desprevenido. Ou então a gente pode fazer alguns tratamentos de data, né? Fazer algumas conversões, mas aí a gente vai mostrando aí com o tempo. Tem alguns campos que a gente, tem algumas funções que a gente pega parte de um texto e vai montando. A gente usa isso muito em banco de dados. Deixa eu ver o que eu precisava mostrar aqui para vocês agora. Acho que é esse aqui. Gente, só relembrando a lista de presença que eu mandei aí. Quem não preencheu ainda, tá? E já está quais turmas já nessa lista. Se você não sabe a sua turma, eu tinha falado semana passada, você vai clicar aqui em participantes e vai pesquisar pelo seu nome. A gente tem uma coluna que mostra qual que é a sua turma. Aqui, olha, grupos. Você vai ver qual turma que você é, a mesma turma que estiver preenchida aqui que você vai selecionar lá, tá bom? Tem que ser alguma coisa do tipo LJ, ILJS 01, 02, tá? Aqui, olha, ILJS 01 ou 02. Se vocês estiverem com um nome diferente, vocês até me falam para eu poder ajustar. Senão vocês vão estar recebendo meus e-mails. Deixa eu só abrir um outro arquivo aqui agora. Leandro, Pode falar. desculpa interromper. Eu perdi o local onde é para poder olhar, que eu estou assistindo a aula pelo celular. Ah, tá. Não Vamos lá. consegui ver direito, não. Acho que eu falei um pouquinho rápido. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão acessar o curso, né? Vocês têm que ter certeza que aqui em cima Ah, tá. está escrito Introdução à Lógica de Programação em JavaScript. E logo abaixo vocês vão clicar em Participantes. Aí vai ter todos os nomes. Espera aí, gente. Deixa eu entrar. Aí aqui vai ter todos os alunos e você pode filtrar pelo seu nome, por exemplo. Você pode clicar aqui na primeira letra do seu nome ou na primeira letra do sobrenome e pesquisar. Ou você pode vir aqui no filtro. Eu gosto de usar esses filtros. Você deixa aqui como qualquer. Seleciona aqui palavra-chave. Aí ele pesquisa. Né? Por exemplo, eu vou pôr leandro.d. Aplicar filtro. Aí ele me achou. Ele achou aquele Leandro lá na coluna do e-mail. Mas aí eu consigo ver qual turma que eu estou. Vou até colocar aqui. E ali JS01, 02. Isso, achei. Aí se não Obrigado, tiver. Leandro. Beleza. Se no grupo, gente, não tiver ILJS, vocês me falam, tá? Para me corrigir. Vamos lá. Conforme o cronograma, né? O que a gente ia falar hoje? Muito dos tipos de dados. E a gente falar aqui das entradas e saídas de dados. O que é entrada e saída de dados? Foi aquela instalação que a gente estava fazendo do NPM, que eu preciso, em alguns momentos, executar um código
Só que eu vou precisar da interação do usuário. O usuário tem que vir para mim e falar, olha, eu quero a informação tal. Aí você pega a informação que o usuário inseriu no nosso algoritmo e a gente compila e executa, monta, né, faz uma montagem. Para isso, tinha aquele código lá e estava dando problema, eu vou até testar ele aqui agora. Vou testar de outro modelo. Eu vou criar aqui, dentro da aula 2 mesmo, vou salvar esse arquivo aqui, vou criar um novo, new file, vou colocar aula 2.1.js, só para falar que é o segundo arquivo, tá? E para mim poder fazer essa chamada, a gente vai ter que fazer a importação de algumas bibliotecas, né? A gente, dependendo da linguagem de programação, a gente tem opções de usar include, para mim incorporar no nosso código algum código já existente. Tá bom? A gente usa isso muito em PHP, C Sharp, mas aqui a gente vai usar o método aqui de JavaScript, vai ser aqui como headline, faltou aqui, headline, sync, igual a require, e aqui eu vou colocar headline sync. Só que aqui vai ser traço sync. Ponto e vírgula. Esse padrão aqui, tá bom, gente? Isso aqui pode ser padronizado. Estou incorporando algumas informações do headline sync no nosso código, tá? Eu vou salvar Professor, ele ainda aqui. aspa dupla, não? Desse dentro aí? Oi? Aspa simples ou aspa dupla? Aí dentro desse headline Aqui simples, aspas simples. Ah, ok. Eu vou executar ele aqui só para me testar, que eu estava tendo um erro no código. Deixa eu conferir aqui. Tá vendo? Ele está dando um módulo not found que ele não está reconhecendo essa biblioteca. Deu algum No problema? meu eu coloquei aqui aspas dupla. Esse aí. Aí dentro aspas dupla eu coloquei no meu. Ah, não, mas aqui no caso, aspas duplas e simples, eu acho que não vai dar diferença, não. Vamos só testar aqui para evidenciar, né? Ele também deu o mesmo erro que é o módulo not found. Naquele momento que eu fiz a importação daquele comando, ele não executou com sucesso. Eu vou fazer esse mesmo comando aqui por dentro para ver se ele vai funcionar. Beleza. Deixa eu testar aqui agora. Beleza, aí funcionou, parou de dar o erro. Quando eu executei aqui pelo prompt de comando aqui, eu acho que não foi bem sucedido não, porque eu estava executado como administrador, acho que não podia. E ele até criou uma pastinha aqui dentro para mim do meu projeto, ó, Node Módulos. Ele incorporou alguns códigos aqui no meu código, na minha pasta root, né, do meu projeto. Então, ok. Esse aqui é o padrão que a gente vai ter que usar, tá? Se eu precisar buscar algum dado do usuário. Aí digamos o seguinte, eu quero perguntar a idade do funcionário. Eu vou do funcionário não, do, do usuário aqui do sistema, né? Eu vou criar a variável idade, ok? E agora eu vou atribuir um valor na variável. Eu poderia vir cá e colocar um valor 33, 40, 490 não, né? 40. Mas eu quero que o usuário digite e o que o usuário digitar caia na variável. Então, para isso, eu vou chamar essa mesma função aqui que eu estou importando, vou colar ela aqui embaixo, ok? Ponto question, de questão, de questionário, tá? E eu vou falar qual que é o questionário, qual que é a pergunta que eu vou fazer para o usuário. Qual a sua idade? Ponto de interrogação. Vou dar um espacinho aqui. Então, eu vou executar isso aqui agora, repara só. Ele já vai me fazer a pergunta, olha, qual a sua idade? E o cursor está parado, está um tracinho branco aqui no meio, o código não foi compilado, ele está aqui num ponto de standby, está aguardando eu digitar algo. Se eu digitar um número aqui, ó, 5, e der um Enter, aí ele termina o processamento dele. Tá? Então ele fica aqui, toda vez que eu chamo a variável, ele fica parado aqui.
Então foi o que aconteceu, que eu chamo o headline question, ele fica parado, né? Ele vai ter esse ponto de parado. Não executou nada porque eu só pedi a informação. Aí eu posso pegar agora o conteúdo da variável e tratar, né? Vou fazer o seguinte, antes eu vou perguntar, antes aqui, ó, vou criar aqui let nome, ponto e vírgula. E eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó, nome, recebe, headline sync, vou copiar isso aqui para não perder tempo. E vou colocar aqui, ó, qual o seu nome? Então a gente já tem 2 pontos aqui de parada do meu código. Ele vai parar aqui, aguardando eu digitar. Assim que eu digitar a informação, ele vai gravar na variável. Depois ele vai para o segundo ponto, né, de standby aqui, que vai perguntar a idade e vai ficar aguardando eu preencher a idade. Preenchi essas 2 informações, eu vou escrever aqui um texto, né? Aí eu posso ir lá e usar o mesmo código que eu coloquei aqui, o console log. Eu posso chamar ele aqui, ó, console.log, não é recebe não, né? Vai falar, ó, seja bem-vindo. Aí eu vou concatenar com o nome da pessoa, que a pessoa digitar isso mesmo. Aí tem gente que não gosta, né? Console log de falar a idade. Sua idade é. Isso aqui foi um exemplinho só, né, gente? Aí eu concateno aqui com a idade agora também, olha. Por que eu usei esses 2? Porque aqui eu tenho uma variável que é do tipo inteiro, está recebendo um número que vai ser o que eu vou digitar, e aqui eu tenho uma outra variável que é do tipo string. Então eu fiz os 2. Vamos executar ele aqui agora de novo. Vou dar um Ctrl S sempre, tá, gente? Tem que salvar aqui para me chamar o Node, não pode esquecer. Vai lá, qual o seu nome? Tá parado aqui. Aí eu vou digitar. Leandro. Qual a sua idade? Tá parado aqui também, na linha 8. Ó. Aí eu vou digitar aqui. 40. Vou dar um Enter. Então, aí depois ele imprime para mim. Ó. Seja bem-vindo, Leandro. Sua idade é 40. Posso vir aqui e concatenar também, né? 40, espaço anos, por exemplo. Ponto. Tira esse 2 pontos aqui. Ó. Então a gente começa a ir até modelando um pouquinho os textos, né? Ah, deixa eu dar um espaço aqui, console.log. Vou colocar aqui uns tracinhos aqui, só para separar. Vou dar um ponto e vírgula. Ó, professor, então no JavaScript, para dar quebra de linha, então tem que colocar esse console.log somente. Você joga o console.log. Somente. Você está imprimindo uma linha vazia, entendeu? É porque Assim, o C é diferente da barra N, não é? isso, a gente pode usar esses caracteres especiais. Mas o console, eu poderia chamar o console barra N, por exemplo, mas o console vazio já faz por si só, né? Acho que Não, beleza. é até mais fácil aqui. Só que, gente, é uma situação. O JavaScript, a gente usa muitos códigos dele integrado em HTML. O HTML já é aquela tag BR para dar espaço, quebra de linha. Uhum. 2BR para colocar uma linha vazia. Então, a gente vai sempre estar usando as linguagens disponíveis e usar no momento ideal, tá? Como a gente está usando o Node, eu estou fazendo isso aqui porque a gente está usando aqui no prompt de comando. Não quer dizer que se você começar a usar o JavaScript junto com o HTML, você vai ficar colocando o console vazio. Não tem a necessidade, tá bom? Não, beleza, professor. Então, joia. Eu só queria lembrar isso aí, porque senão dá confusão, né? É muita linguagem, igual eu estou dando aula na segunda HTML, hoje JavaScript, amanhã banco de dados e depois PHP. Às vezes a gente se perde um pouquinho aqui, porque cada linguagem tem uma particularidade, né? A gente tem que ficar um pouquinho atento com isso. É, Então, ok, vocês entenderam aqui essa questão da entrada e saída, né, de dados. Eu tenho aqui uma entrada de dados, eu estou inserindo informações, dados que vão ser trabalhados no meu código, e aqui eu tenho a minha saída, que é o console log. Eu estou imprimindo, devolvendo a informação para o usuário, que é um texto, né, um texto concatenado com a informação que ele preencheu. A gente poderia tratar essa informação, por exemplo,
por exemplo, da calculadora, né? Eu vou começar essa calculadora, mas aí depois a gente vai moldar ela um pouquinho, porque tem conteúdo da próxima matéria que são as estruturas de condição. Vou fechar esse arquivo aqui, vou criar um novo, new file, vou colocar aula 2.2.2.js. Sempre importante, tá? Colocar o .js no final. Vou colar esse aqui. Aí eu vou criar aqui, olha, um título. Isso aqui é bacana a gente usar só nossa criatividade. Como está imprimindo aqui, a gente fazer algo. Isso aqui a gente faz muito em linha de comando. Eu vou colocar aqui, ó, calculadora. Ah, eu preciso que ela fique no meio. Aí eu não consigo. Tem aquelas tags HTML, center, né? Que eu não consigo. Então eu vou dar uns espacinhos aqui para ficar mais legal. Aí eu vou imprimir um espaço de novo. Eu não lembro quem é que falou aqui, gente, porque eu não estou com a janela aberta do espaço, mas você vê, a gente consegue ir brincando um pouquinho aqui, ó, com esse console log para a gente moldar algo. Aí eu vou digitar aqui, ó, aí eu vou criar as variáveis aqui agora, fazer uma calculadora de soma, por enquanto só soma, depois a gente vai dar as opções. Eu vou colocar aqui let valor, let valor 1, ponto e vírgula, e o let valor 2, ponto e vírgula. Aí eu vou falar o seguinte, ó, a valor 1, eu vou perguntar para mim abastecer essa variável, né? Digite o primeiro valor, 2 pontos. Então, que a pessoa digitar aqui vai cair aqui no valor 1. Depois eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, ó, na variável 2. Digite o segundo valor. Criei. Então aqui eu já posso criar uma variável chamada resultado, recebendo o valor 1 mais o valor 2, ponto e vírgula. E aqui eu vou imprimir aqui agora. Eu vou dar um espaço vazio aqui também. Vou colocar aqui, ó. O resultado da soma dos valores é 2 pontos espaço. E vou concatenar com a variável resultado. Ctrl S. Vamos compilar aqui para a gente ver agora. Calculadora. Digite o primeiro valor, 75. Digite o segundo valor, 15. O resultado da soma dos valores é 75,15. Então aqui deu aquele probleminha que a gente falou no começo, né? Ele Coloca o concatenou os valores. Oi? paciente. Aí eu posso fazer o par seguinte. Eu quero só fazer um teste. Eu estava mostrando aqui para vocês, eu usei uma outra forma de criar variável que eu não precisei usar o let para falar que estou criando uma variável. Eu já criei ela, já recebendo tudo e sem ter o let. Agora deixa eu fazer só um teste, gente, que eu fiquei meio encucado com isso aqui, porque lá no primeiro código ele fez a soma direitinho. E eu tinha feito dessa forma, ó, eu tinha criado a variável antes. Deixa eu só executar aqui de novo. 75 e 15. Não foi isso então não. Então isso aqui não difere. Isso aqui é aqueles testes que a gente faz. Então aqui eu vou usar aquela técnica, tá? Parse int para me forçar que aqui eu estou gravando um valor do tipo inteiro e aqui também um valor do tipo inteiro. Vou dar um Ctrl S. Vamos compilar, vamos executar aqui de novo. 75 e 15 é igual a 90. Beleza, fez direitinho. Ah, Leandro, mas vamos brincar com o número decimal então, porque a variável eu não preciso falar se ela é decimal ou inteiro, então vamos ver se vai dar certo. Vamos compilar de novo, vou falar agora. O primeiro valor é 15,2, o segundo é 17,3. 32.
Por quê, gente? Eu usei o parseInt. Por eu ter usado o parseInt, ele pegou o valor que era 15,2 e converteu para inteiro. Quando ele converte para inteiro, ele tira a vírgula, as Aí tem casas que ter decimais. bastante, Aí eu tenho o passe double, que é para números que é decimais. decimais. Isso. Vou até mostrar para vocês forçado aqui, gente. Olha para você ver, ó. Só para você ver, para demonstrar isso. Aqui, ó. Aqui, ó. O valor 1 é, valor 1. Ok? Depois, o valor 1 convertido é. Aí eu vou colocar o parseInt nele, só para vocês verem o processo acontecendo que eu acabei de explicar para vocês. Olha. Vamos colocar aqui de novo 15,2 e 17,3. Aí olha só, o valor 1 é 15,2. Nesse momento aqui, ele estava como um número decimal. Depois que eu usei o parseInt, ele virou só 15. Então, demonstra isso que eu estou falando com vocês, né? Eu estou tirando a casa decimal. Estou truncando os decimais dele, apagando, né? O valor. Por isso que aqui embaixo ele fez isso. Aí a gente vai usar aqui, então, uma outra opção, olha. Eu vou criar resultado 1 e resultado 2, só para a gente comparar as duas situações. Double, aqui também. O resultado da soma dos valores é isso aqui. E o resultado 2 da soma dos valores é a variável 2 que está com o dobro. Então, o primeiro é parseInt, o segundo é o passe double. Eu gosto de mostrar isso aqui, gente, é só para vocês verem que às vezes a gente chama de debugar isso aqui, tá? Eu quero ver o que está acontecendo com o meu código, por que está mudando. Aí às vezes a gente precisa ir imprimindo alguns valores só para testar mesmo, né? Testar o processo. Aí a gente executa de novo, 15,2, 17,3. Fiz alguma coisa errada, provavelmente é ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui. Gente, aqui, ó. Eu tô falando double, de, mas é float. Vocês me desculpam. Passa é float. Float é flutuante de número Isso que eu decimal. perguntei para você se era float. É, eu fiz errado. E aqui. Então, beleza. Vamos executar aqui de novo. 15,2 e 17,3. Então, tá aqui, ó. Você deu Ctrl C, professor? Ctrl S, quer dizer? Eu dei que ele executou. Deixa eu ver aqui, ó. Mas aí, olha, não aconteceu. Ele continua, mesmo float, ele não tá trazendo os decimais. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, que é resultado 2. Valor 1. Professor, será que nesse console.log aí, ó, valor 1 convertido, essa parte aqui de cima aqui, ó, tá atrapalhando isso não? No programa? Lá em Qual cima. linha que você fala aqui em cima? Isso. Não, até que não. Aqui eu só estou imprimindo. Eu não estou mudando valor. Eu ia até fazer isso. Mudar valor no meio do processo todo, mas eu não fiz isso aqui não. Deveria ter dado certo. Passe float. Deixa eu fazer o seguinte aqui, gente. Let
Vou criar essa variável. Deixa eu só fazer esse primeiro teste. 15,2, 17,3. Não deu certo. var. Deixa eu usar o tipo de var, que é uma declaração de variável também, tá? 15,3, 17,2. Também não é. Só que agora eu vou jogar um valor para cima dela. 0,00. Aqui eu preciso... Ah, gente. Tá explicado. Tá explicado. É o seguinte, eu tô fazendo errado aqui. Vou digitar, vou fazer aqui de novo. Só que ao invés de eu colocar vírgula 2, eu vou colocar o ponto 2. 17,3. É isso. É a questão do caractere de separador de decimal. Aqui a gente precisa usar o ponto. Quando eu estava colocando vírgula e eu estou fazendo a conversão, ele vira e fala assim, olha, vírgula eu não entendo. Então eu vou pegar só o que eu consigo entender, que é o 15. Aí o do vírgula para frente ele desconsiderou. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então o problema então aí tem que ser ponto, né? Vai ter que ser ponto. Teria que ser ponto aqui. Aí, gente, vocês podem até virar e falar, não, olhando, mas aí fica ruim porque o usuário vai ter que entender que é ponto, que é vírgula. A gente pode fazer algumas tratativas. Deixa eu pegar uma função, a gente usa isso bastante, que é um replace. Deixa eu só pegar aqui o replace em JavaScript. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu quero só pegar a parte do replace. Eu acho que ele usa replace mesmo. Deixa eu pegar um modelo dele aqui. O replace é uma função que a gente usa ela em cima de texto. Deixa eu testar aqui, olha. O valor 1 é isso aqui. O valor 1 do paint é isso. Agora eu vou fazer o seguinte. O valor 1 com replace é... Aí eu vou usar aquela função str replace re valores. Não, acho que só o replace aqui vai pegar, vamos ver. Replace. Qual que é a ideia do replace? Eu jogo um valor, uma informação, ponto. Aí eu uso o replace falando, olha, onde tiver vírgula, troque por ponto. Deixa eu só ver se a síntese está dessa forma mesmo, tá? Se eu não estou fazendo errado. Deixa eu testar aqui agora. 15,3, 17,2. Beleza, deu certinho. Então eu comecei a tratar o valor, gente, olha só. Com essa função, estou fazendo o seguinte. O usuário vai digitar a vírgula, mas eu já vou mudar para ponto. Beleza? Então com isso aqui, eu já consigo fazer o cálculo que eu preciso executar. E nem preciso me orientar ao usuário. Digita vírgula, digita ponto. Entendeu? Aí eu forço a minha aplicação a trabalhar para mim, a trabalhar em nosso favor, né? Usando a inteligência aqui mesmo. Um pouco a questão da lógica, né? Então, por exemplo, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? A pessoa digitou. Eu vou comentar isso aqui, gente, que isso aqui era só debug, né? Só para a gente ver o código funcionando. Isso aqui eu não quero imprimir mais não. Então, eu coloquei aqui um barra asterisco para abrir o comentário e fechar o comentário. Então, esse bloco aqui vai ser desconsiderado. Aí eu vou fazer o seguinte aqui agora, olha.
a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O var valor 1 vai receber ele mesmo já convertido, tirando a vírgula. Da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, ó, o var 2, o valor 2, né, vai receber o próprio valor 2 já ajustado. Então aqui a pessoa vai digitar algo, vamos jogar na variável. Quando chegar na linha 19 e na linha 20, eu vou tratar o valor que ele digitou. Quando eu for fazer o cálculo, o valor já está certinho. Aí eu fiz o cálculo baseado no ponto, resolvi. Só que na hora de eu imprimir o resultado para o usuário, eu vou voltar lá e vou substituir para a vírgula de novo. Entendeu a lógica? Vamos executar aqui sem eu voltar a conversão, só para a gente ver o processo executando. 15,3, 17,2. Só que aí ele retornou com ponto, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, então. Aqui eu tenho duas formas. Ou eu dou o replace aqui, olha, aqui mesmo, ou depois eu chamo o replace aqui fazendo esse ajuste, olha. Eu vou usar o primeiro, que aí eu trato só no momento que eu vou imprimir para o usuário. Resultado, ponto, replace. Aí eu vou inverter agora, eu vou colocar o ponto para substituir por vírgula. Ctrl S. Vamos executar de novo. 15,3, 17,2. Deu um erro aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado aqui agora, gente? 28. Mais resultado 2 ponto. Professor, no primeiro valor também você não tem que colocar replace, não? Ou só no valor? Não, é porque esse resultado 1, tá escrito errado. Esse resultado 1 é quando eu faço a conversão para int, né? O int ele tira a casa decimal. Certo. Era só um teste, né? A gente nem precisa mostrar isso aqui. Deixa eu só ver aqui, gente. Eu fiz alguma coisa ali que gerou erro no código. 15,3, 17,2, está executado. Beleza. Agora eu vou pegar aqui resultado, resultado 2, recebe o próprio resultado convertido. E tiro essa vírgula. E depois aqui eu imprimo ele. Então estou mudando nesse momento. Deixa eu ver se tem algum problema ali. 15, tá dando algum momento nesse replace aqui. Ele não está conseguindo fazer alteração. Acho que eu já sei. A variável aqui, ela é decimal. Aí eu estou tratando ela e estou tentando jogar uma string dentro da decimal e ele não está conseguindo fazer isso. Aí é uma questão de tipo de dado. Eu teria. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ctrl S. Se ele não criticar aqui, eu consigo tratar de outra forma. Não, ele está criticando. Nesse momento aqui que ele está criticando. Ele não consegue fazer essa mudança. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, criar uma terceira variável, jogando o resultado dentro dela, já convertendo ela para string, e depois eu pego a string e faço a mudança. Nossa, dá um trabalhinho, né, gente? Mas tem vezes que é necessário. Eu vou colocar aqui o resultado em texto, resultado texto. Recebe, deixa eu ver se eu tenho aqui a conversão. Esse char, só um minutinho. JavaScript, conversão,
para string. Ah, tem um toString, bacana. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou usar o toString. O to é o para string. Isso aqui tem na linguagem Oracle de banco de dados também. Aí eu vou pegar esse resultado 2 e jogo ele para string. Aí nesse momento aqui, eu vou comentar isso, vou tirar isso aqui. Bom, só eu vou pegar e vou imprimir o resultado. 15,3 e 17,2. Objeto indefinido. Não, ele não conseguiu fazer a conversão, não. Ah, não, gente, eu fiz errado aqui, espera aí. Tem a ordem, tá? Ok. Então é isso, eu peguei a variável resultado e apliquei uma conversão nela para string. E essa informação eu joguei aqui dentro do resultado texto. Aí depois eu posso vir aqui e pegar o resultado texto, recebendo o resultado texto, ponto, replace, substituindo o ponto, né, por vírgula, ponto e vírgula. 15,3, 17,2. Aí eu retornei para ele. Tá? Eu fiz separado, criando uma outra variável, mas a gente poderia montar um comando aqui, um comando dentro do outro, que já tratava isso tudo. Fazendo a conversão e já jogando e fazendo depois o replace. Mas aqui é bacana que a gente mostra etapa por etapa que a gente está executando. Eu acho que nesse primeiro momento, né, que o estudo aqui é lógica de programação mesmo, a gente vai fazendo passo a passo só para poder tratar, tá? Então, assim, tem muitas funções, tá, gente? Tem uma particularidade, até eu apanho de vez em quando, porque às vezes a gente está mexendo com muita linguagem. Por exemplo, eu quero aplicar uma conversão, eu coloco a variável ponto a função. No banco de dados ele era diferente, isso aqui, olha. É isso aqui, ó, replace. Eu dou o comando, falo o texto que eu quero e depois eu falo o que eu quero substituir. A gente tem umas situações assim, por causa de linguagem de programação, às vezes pode mudar a SQL dessa forma, tá? Então é só para vocês entenderem que tem isso aí, né, no mundo, para vocês não ficarem perdidos lá na frente. Mas por enquanto a gente vai treinar por isso aqui, tá bom? Quando chegar no SQL a gente treina da outra forma. Dúvida, pessoal? Cristiano, tá tranquilo aí? O Andy, você me mandou umas mensagens no WhatsApp, aqui no chat, eu te respondi, não respondi? Tem um monte, assim, hoje já caíram várias mensagens aqui, eu vou estar respondendo após a aula. E aí, pessoal, sem dúvida, então, tá tudo tranquilo? A gente tem aí para a próxima semana, a gente começar com os operadores. A gente já está falando muito de operador, né? Do mais, a gente tem mais operadores aqui. E depois a gente começa com as estruturas condicionais. Que na estrutura condicional a gente consegue fazer tomadas de decisões baseadas no valor. Por exemplo, ah, se a opção for X, faça isso. Se for Y, faz aquilo outro. É muito no se mesmo, né? No if else. Aí a gente já vai pegar isso aí semana que vem. Ô, professor, qual que é o link do YouTube do senhor para a gente escrever, que eu esqueci de escrever naquele dia? Tá, deixa eu pegar ele aqui.
YouTube. Biblioteca. Tá aqui. Ó, esse aqui que é o link, tá, gente? Esse aqui, ó. Então a gente já tem lá o primeiro encontro, o segundo encontro da semana passada, e o de hoje eu já vou postar aqui, assim que a gente terminar aqui. Eu acredito que daqui uns 40, 50 minutos já vai estar, porque eu tenho tempo de subir para o YouTube e depois o YouTube ainda tem que processar o vídeo. Gente, eu vou encerrar a gravação, tá?